eu ia falar sobre tempo versus qualidade, né? Por muitas vezes o cliente ele cobra a gente de entregar, vamos supor, 4 conteúdos dentro de um mês, ou então 10 conteúdos dentro de um mês. E existem escopos maiores que você deve até acompanhar, de são 100 conteúdos em um mês. Como você equilibrar para fazer realmente uma entrega que seja qualificada desse escopo de entregáveis, né? Porque tudo você, seja em tecnologia, em conteúdo, no que for, a prestação de serviço, o cara te cobra um relatório de entregáveis, né? Então, você tem que equilibrar. Pô, vou te entregar uma média de 4 conteúdos mensais a partir do segundo mês e tal, não sei o que, não sei o que lá. Só que, como fazer com que a rotina disso seja estruturada e que tenha um nível de qualidade grandioso e que não seja Ctrl+C, Ctrl+V, né? Então, o equilíbrio disso eu acho que pega bastante, né? Multiplica esse desafio aí por 50. Pensa que tem casos em que a gente entrega 200 conteúdos por mês para um cliente, em 4 idiomas diferentes. Ou seja, você está falando... Peraí, você está falando de 200 multiplicado por 4 ainda, é isso? Não, eu estou falando de 200 dividido por 4. Ah, tá, dividido, ok. 50 em cada idioma. Tá. Isso dá 2 conteúdos em média por dia. Né? Ou se a gente for falar de dias úteis, estou falando de quase 3 conteúdos por dia. Pensa que quando eu falo em castelhano, eu não estou falando de um único idioma. Eu estou falando de argentinês, chilenês, uruguaianês, mexicanês. Cada país é um idioma, cara. Eu não posso pegar um redator argentino e botar para ele escrever para um chileno, porque é diferente a grafia, é diferente a leitura. Eu não posso botar um americano para escrever para um inglês ou um inglês para escrever para um americano. Ah, mas não é tudo inglês? Cara, dentro do Brasil, viaja para o Ceará e viaja para o Rio Grande do Sul e você vai ver a diferença. Vai para Curitiba e você vai ver um curitibano falando: ah, mas esse moleque nunca viu mato, piada é prédio. E pergunta para um goiano o que é um piada é prédio. Ele não vai saber o que é. Né? Então, assim, é diferente a forma de se comunicar. Né? Ontem à noite eu estava falando com uma seguidora lá de Santa Catarina e ela falou: mas vai no evento? Né? Eles falam o português correto, que se parece muito com o português de Portugal. Mas Sim. A construção verbal não é essa que a gente usa no dia a dia. Se eu for falar para uma pessoa, eu vou dizer arrasta para cima. Se eu for escrever, eu tenho que escrever arraste para cima. Se eu for falar, eu falo clica aí para ver o vídeo. Se eu for escrever, clique para assistir ao vídeo. É diferente. Sim. Então, você tem várias diferenças culturais aí na produção. E aí, cara, eu vou cair numa coisa que eu já falei em outras 2 lives essa semana. Só tem uma coisa que salva: educação e treinamento. Eu estava falando com um amigo na terça-feira sobre investimento na equipe. E aí tem aquela máxima que circula muito aí nas redes sociais. Mas e se eu investir na minha equipe e ela for embora? Tá, e se você não investir e ela ficar? Aí você vai ter um monte de gente mal treinada fazendo uma entrega ruim para os seus clientes. Você acha que esse cliente vai renovar o contrato? Exato. Você acha que ele vai estar feliz com as entregas? Você acha que isso vai dar resultado para o teu cliente? Não vai. Então, a única forma de você se diferenciar e aprofundar em qualidade é treinamento. E para a gente conseguir produzir o volume de conteúdo que a gente produz, na quantidade de idiomas que a gente produz, na profundidade que a gente produz, cara, é qualificação. Então, a gente paga mais do que o mercado paga. Em média, 30% a mais. A gente paga 2 vezes por mês, enquanto o mercado paga só 1 vez por mês. E eu tenho pessoas para as quais, que produzem com a gente consistentemente, para as quais a gente compra livro e manda de presente. A gente grava treinamento e libera esses treinamentos online. A gente está para marcar agora, a partir desse ano a gente ia fazer, aí veio a pandemia e fodeu tudo, um encontro com as nossas equipes, né? Tipo, botar esses caras num avião, num ônibus e trazer esses caras para um encontro com a gente. Logicamente, eu não consigo trazer de todos os países, mas, assim, os principais que estão aqui no Brasil, as pessoas que trabalham com a gente mais próximas, sim. Eu tenho um editor, um revisor, por exemplo, que trabalha com a gente há 4 anos, e aí o pessoal fala muito de falta de oportunidade para profissionais mais velhos.
Cara, esse cara tem 59 anos de idade. Ele é formado em letras, é um cara que domina inglês, domina espanhol, é um cara que fez um mestrado em galício, que é tipo a raiz do idioma português. Nossa. O cara é um gênio da poesia e ele trabalha com a gente como revisor. Então, todo o conteúdo que os nossos redatores produzem, que já é um conteúdo bom, passa pela mão de um cara que tem mestrado e doutorado para fazer a revisão. Então, na hora que isso chega na mão do meu cliente, isso nunca vai chegar com erro estrutural, com erro semântico, com erro de concordância, com erro técnico. O que eu posso ter ali, eventualmente, é uma falha de conhecimento na área de especialização do cliente. Mas isso a gente tenta treinar os redatores para que não aconteça.